Salve, salve meus amigos e minhas amigas, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio. Eu vou trazer um review aqui muito legal que eu queria muito fazer, que é desse dispositivozinho aqui que facilmente se confunde com um pendrive por aí, que é o AudioQuest Dragonfly Black 1.5. Vou falar um pouquinho sobre a marca. A AudioQuest é uma marca que é bem conhecida aí no mundo audiófilo, principalmente por causa dos cabos, que são de alta qualidade, sim. Ela foi fundada ali em 1980 nos Estados Unidos por William Low, e ela trouxe inicialmente alguns cabos e condutores, cabos customizados no mercado americano. Era uma empresa meio que de garagem ali, digamos assim. E aí mais tarde ela veio até fazer aqueles cartuchos para toca-disco com o tempo, sempre aprimorando a qualidade ali dos cabos customizados, né, melhorando a qualidade de produção, transformando em produção industrial. Em 1990 eles até fundaram uma gravadora que teve um certo sucesso de crítica na época, e aí eles vieram com alguns outros produtos que são os Dragonfly, que são DACs, amplificadores para fones de ouvido ou somente DACs de mesa, que pode usá-los perfeitamente como isso, e alguns fones com um design meio extravagante, assim, que é o AudioQuest Nighthawk e o Night Owl. Eles têm um design bem interessante ali, eles não foram muito bem recebidos pelo mercado em geral, mas são fones que têm um design no mínimo interessantes. Uma visão geral sobre o Dragonfly Black 1.5, ele é um dispositivo que custa aí em torno de $100 nos Estados Unidos, eu não encontrei aqui no Brasil nenhuma revenda oficial, e ele é um amplificador de fones de ouvido e DAC, que também pode funcionar somente como DAC de mesa. E ele traz um chip que é de entrada da SS, que é o SS9010, que possui um clock assíncrono, e isso é muito interessante, porque normalmente isso costuma diminuir um pouco o ruído causado por jitter, e ele usa também um amplificador pós-circuito. Então a gente tem muito DAC, amplificador de mercado, que traz somente a saída do DAC. Esse não, além do DAC, ele traz também um amplificador, um circuito amplificador operacional a jusante da saída do DAC, que é um TPA 6130 da Texas Instruments, e o notável aqui é que ele implementa um controle de volume que é via software hardware, que você, se alterar o volume ali no software, no Windows ou no seu celular, ele tem um circuitinho ali que, por semelhança, ele assimila e regula de forma analógica, como se você estivesse indo num knob de volume ali, diminuindo ou aumentando o volume. Isso é muito legal porque evita certas perdas de dinâmica na música que a mudança de volume por software pode causar. Agora vamos para o que eu mais gostei e o que eu menos gostei. O que eu mais gostei nele é que ele tem uma excelente potência no equipamentinho desse tamanho, então ele consegue tocar fones até maiores com bastante controle de corrente, isso é muito interessante. Ele tem o controle de volume analógico, que eu achei super legal, assim, analógico, digital, então você consegue controlar ali pelo computador e ele vai mexer no circuitinho analógico do amplificador, isso é bem legal. Ele tem suporte a MQA nativo, que é um troço meio controverso, mas quando acende essa luzinha magenta aqui, isso pode fazer algumas mágicas no psicológico do usuário. Então é interessante de qualquer maneira. Ele é bem compacto e bem feito, ele tem uma pegada bem legal. Ele não consome muita bateria, a gestão de energia dele é bem legal. Então quando você usa no smartphone e tal, a energia que ele consome é bem baixinha e não é nada muito significativo, principalmente levando em conta a capacidade e potência de saída dele. Agora, o que eu menos gostei nele, primeiramente, eu achei que ele deveria ter um ajuste de ganho, porque ele não opera tão bem assim com fones mais sensíveis. Ele é uma coisa meio que no meio do caminho. Então, seria legal ele ter um ganho baixo para fones mais sensíveis e um ganho alto para fones maiores. Infelizmente, ele não vem com isso, então isso deixa um pouquinho a desejar. O revestimento dele é um emborrachadão que eu acho que com o tempo pode ser que venha descascar. O meu não descascou ainda porque está bem novinho, mas eu acho que com o tempo isso aqui vai começar a descascar e não vai ficar muito bonito, não. Outro problema que eu achei meio ruim é que o controle de volume dele pelo Windows não é tão bom. Então, principalmente para fones mais sensíveis, você fica operando ali muito apertado, assim, coisa de 2 a 5% de volume para esses fones normais no mercado, você já está ali ou alto demais ou baixo demais. Então, não gostei disso. Isso muda drasticamente quando você troca para um smartphone, por exemplo, que o controle de volume passa a ser bem amplo, bem legal, com passos bem distintos. Então, realmente no Windows, por ele usar um tipo de driver nativo lá para ser plug and play, não funcionou tão bem assim. Então, vamos embora lá para minha mesa que a gente vai ver esse carinha sendo testado na prática. Vamos falar da caixa da qualidade construtiva do AudioQuest Dragonfly Black 1.5. Ele tem essa caixinha legal aqui, que é grande, achei até um pouco exagerada para o que vem dentro. Aí aqui tem uma caixa de capinha de couro e o AudioQuest. E só. E essa papelada aqui, que é um manual, uma instrução rápida e uma licença de acho que 3 meses do Roon, que é interessante pra caramba. O manual dele é bonitão,
tem as coisas bastante explicadinhas aqui, bem impresso. Ele em si é pequenininho, lembra um pendrive, tem esse toque emborrachado, o chassi é todo feito em alumínio, com essa parte emborrachada que eventualmente descasca. Eu já vi muitos descascados no mercado, o meu não chegou a descascar ainda. Ele tem essa tampinha aqui, o conector é banhado a ouro, que é de boa qualidade, e ele tem uma pegada bem firme, assim, bem legal. Aqui a gente tem um LED indicativo e uma saída não balanceada, single-ended de 3.5 mm. Conectando, ele acende essa luz vermelha, que é o standby, e aí a luz verde significa que está em 44.1 kHz de amostragem, e quando passa para 48 kHz, a luz azul acende, e aí na amostragem de 88.2 kHz é a luz âmbar, e 96 kHz, que é o máximo dele, é a luz magenta. E quando você coloca para tocar o MQA, a luz fica roxa. A diferença do roxo para o magenta é pequena, mas quando você está com o dispositivo em mãos é perceptível. As especificações técnicas do Dragonfly, como sempre, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo. Quem quiser dar uma pausada no vídeo, confere. E aqui vocês podem ver que ele tem uma resolução máxima de até 24 bits por 96 kHz, que eu acho que é o limite do USB 1.0, se não me engano. Ele tem um amplificador operacional de saída, que ele tem um circuito DAC aqui, e aqui tem um amplificador de saída, que é o Texas Instruments TPA 6130. E o chip dele é um ESS ES9010, que é um chip mais ou menos ali de entrada da ESS. E ele é implementado já com filtro de fase mínima rápido, então não tem como alterar esse filtro. É um filtro mais ou menos comum aí nos DACs. Ele traz também uma saída de 1.2 volts no máximo, 1.2 volts RMS, e toca de maneira razoável os headphones, mas não é uma saída de linha. A saída de linha são 2 volts, que é o ideal para equipamentos de mesa. E como formatos compatíveis, ele tem o MQA e o PCM até o 24 bits 96 kHz de resolução. E a saída dele é uma 3.5 estéreo normal, não é balanceada. E as dimensões dele são bem interessantes, bem pequenininhas. Olha lá, só para exemplo, aqui é do tamanho de uma pilha. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a experiência de uso do Dragonfly Black. Ele é totalmente plug and play, bastando conectar no computador ou no celular. Ele já, qualquer computador, qualquer celular com Windows 7 para cima, né, e qualquer celular ou Apple ou Android, acho que é 4.1 para cima, então assim, é basicamente tudo, né? Eu acho que não existe mais Androids vivos antes desse. E então você liga, por exemplo, no computador, num cabo ou no cabo ou direto na USB, ele já dá a luzinha de standby, e aí, à medida que você vai colocando as músicas ali, ele vai trocando a cor e mostrando inclusive o MQA. Para o MQA desabilitar, pelo menos no Tidal, é só você colocar ele em modo exclusivo e está funcionando belezinha. Basta você ter um cabinho OTG, pode ser da Apple ou USB-C para celulares Android. E aí, deixa eu logar aqui. E aí você conecta, o meu app já está aberto aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu conectei, ele já ligou, ele detecta aqui pelo app. E aí se eu puser para tocar, não tem nada conectado, mas ó, ele já está azul, que significa que está tocando em 48 kHz. Porém, tem algumas coisas aqui que são MQA puro, que aí ele vai para o roxo, e tem algumas coisas que são um MQA de 88 kHz, que ele vai mudando de cor. Mas o app, para você desabilitar isso, tem um problema que é necessário você pagar, porque não é aplicativo grátis, então fica mais ou menos R$40. A licença do app mais o plugin MQA. Então não é tão barato assim, mas é uma compra de uma vez, não tem que pagar mensalidade nem nada. Comprou, é seu. Então tem esse porém. Para você desbloquear todo o potencial do Dragonfly, você precisa disso. Este dispositivo ele controla o volume via hardware por proxy. Você seleciona o volume aqui no aplicativo e aí o Dragonfly ele acha qual volume que está aqui e em 64 passos ele faz o ajuste aqui do amplificador operacional dele de maneira a regular o volume totalmente analógico. Isso é bom porque você evita perdas de dinâmica na música que eventualmente o controle de volume via software causa. Então é uma saída legal, né? Ele não tem botões para fazer o controle diretamente no DAC, mas isso é uma implementação bem interessante e legal que a AudioQuest fez nesse dispositivo. Via Windows também isso acontece, basta você ajustar o volume do Windows no Master. Você não pode ajustar o volume do aplicativo. Vamos supor, você está aberto lá o YouTube ou o próprio Tidal. Se você ajustar o volume dentro do aplicativo, ele não vai aplicar o ajuste direto aqui dentro. Você tem que fazer no Master do Windows, porque senão ele não faz essa assimilação. Ele somente assimila o volume Master do dispositivo que está tocando
através dele. Então isso é bem legal, porém no Windows ele tem uma falha que eu acho relativamente grave, que é quando você pluga ele no Windows, ele assim, de 0 a 10%, ele dá coisa de 90% do volume, e de 10% até 100%, ele vai de 90 até 100 do volume real. Então isso é meio ruim porque você perde um pouco de margem de ajuste. Então quando você usa um fone mais sensível, um intra-auricular, para mim o ajuste ele ficou tipo entre 2 e 4%, o que é muito pouco e te dá pouquíssima margem de ajuste. Então você coloca às vezes em 2, fica baixo demais. Você coloca em 3, fica alto demais. Então você gostaria de um volume intermediário ali, não tem, infelizmente. Eu já entrei em contato com o suporte da AudioQuest, conversei lá, mas eles mesmos não sabem resolver isso. Tentei trocar driver e tal, mas não tem jeito porque ele usa somente um driver nativo do Windows, porque ele é USB 1.0 para ser mais compatível. Então ele usa um driver que é nativo do Windows, então ele é totalmente plug and play, não precisa instalar nada. E isso aí então fica um pouco a desejar no controle de volume do Windows. Porém, quando você usa no app pelo smartphone, ele fica ok, fica 100%, não tem nada do que reclamar e ele tem uma margem muito boa de ajuste e um ajuste bem mais linear do que no Windows. O Windows ele é meio que logarítmico, assim, ele dá uma rampa muito grande no início e depois vai crescendo bem devagarzinho. Então, sobre as funcionalidades dele, acho que eu já cobri praticamente tudo, né? Sobre a luzinha também. E então agora vamos falar um pouco sobre o som dele, que é o mais importante. E esse dispositivo é muito interessante, porque antes de você ligar um fone full size nele, um fone eventualmente mais exigente, eu estou aqui com o Edition X, com um Beyerdynamic DT880, você não acredita do que ele é capaz de fazer. Ele é muito competente, então ele toca desde intra-auriculares muito sensíveis até esses fones full size mais exigentes. Eu estou aqui com alguns de pouquíssimo exigentes até os mais exigentes, um planarzão. Então eu vou demonstrar para vocês um pouco que ele toca bem, e eu achei que ele eventualmente traz um som muito correto, bem linear, porém ele tem um decaimento rápido ali nos agudos, a extensão de agudos dele não é tão grande assim. Então às vezes ele dá um aspecto de sonoridade um pouco mais quente, de não ser uma sonoridade tão transparente assim, mas é porque ele não tem essa resposta tão extensa de agudos, né? Ele morre ali, acho que um pouquinho antes dos 20 kHz, ou talvez 18, 17, não sei. Então ele não traz grandes extensões e isso pode perder um pouco em brilho ali, né? Na extensão total, na transparência. Mas de qualquer maneira ele é muito competente, muito bom, e na maioria das ocasiões ele vai servir muito bem e tem uma resposta que eu julgo neutra com esse decaimento nos agudos, que pode dar uma sensação de tonalidade um pouco mais quente nele, mas eu não achei que ele tenha tonalidade quente, eu achei que ele tenha tonalidade bem neutrinha no geral. E um bom exemplo para mostrar essa sonoridade do Dragonfly com uma música é uma versão de Love of My Life do Queen, que mais ou menos em 12 segundos ali tem uma harpa, tem um violão de aço, cordas de aço muito metálicas assim, né, com bastante agudo, e uma harpa também que tem bastante timbre harmônico agudo. E você percebe que, comparando o Dragonfly com um dispositivo um pouco mais sofisticado, ele tem um decaimento nesses agudos e não mostra tão bem assim, igual um dispositivo mais sofisticado. Mas assim, são poucas gravações que isso é muito perceptível, e se você estiver escutando de maneira mais crítica, senão você nem vai perceber. No geral ele funciona muito bem, e ele também dá conta ele tem um controle legal de corrente para fones mais exigentes que precisam de uma corrente transiente ali mais rápida, tipo esse Edition X aqui da Hi-Fi Man, que tem uma sensibilidade relativamente baixa e uma impedância também baixa. Então ele dá conta, ele chega assim perto de dispositivos mais parrudos. Ele é melhor do que dongles em geral, mas ele chega bem perto de dispositivos parrudos, e eu gostei desse resultado. No geral é um dispositivo bom e vai fazer esse tipo de coisa muito bem. De forma que você, assim, pancada de bateria, esses transientes mais rápidos, eles vão ficar um pouco mais soltos no Dragonfly, mas assim, é muito pouca diferença. É muito, muito pouca mesmo. Nem sempre você vai perceber. E uma coisa que eu não achei tão bom nele é que ele tem a saída de tensão só de 1.2 volts, e para usá-lo como pré, ele pode ficar um pouco baixo em alguns dispositivos. Ele serve como pré também, se seta o volume lá no máximo, ele vai dar 1.2 volts na saída. E normalmente a entrada desses amplificadores de mesa, elas são melhores com a saída de linha normal, que é de 2 volts.
Então eu não sei porque que a AudioCast fez isso, eles poderiam muito bem ter colocado uma saída de 2 volts, mas é uma escolha que deve ter sido pautada por alguma coisa de mercado, mas eu realmente não sei o porquê. E em termos de grave, eu achei que ele entrega uma extensão muito boa e uma qualidade, no geral, muito boa de graves. Fones que entregam boa textura, ele entrega também boa textura. E eu achei que ele não traz muito chiado. Assim, se você está ligado numa USB legal, tipo a do celular, por exemplo, eu não escutei nada no fundo. O fundo é bem limpo, a sonoridade dele é bem limpinha no geral. Então vamos embora para o teste. Eu vou começar testando o Hi-Fi Edition Max, e aí vocês vão escutar um trechinho de algumas músicas aí já conhecidas do canal. Inclusive peço desculpa por essas músicas aí, porque elas são royalty free, então é o que tem para hoje. Pessoal, esse foi o Edition XX. É um fone que é relativamente exigente, tem baixa impedância e também tem baixa sensibilidade, acho que são 90 dB por miliwatt. Então o Dragonfly consegue entregar muito bem os transientes dele e também tem uma capacidade muito boa de tocá-lo com volumes bons sem ficar muito arrochado. E ele também é um dispositivo que não vai entregar a última palavra em transientes de graves, não vai entregar a última palavra em extensão de agudos, né, com toda a transparência que esse fone é capaz de trazer em sistemas mais sofisticados, mas a diferença não é grande, não é uma diferença gigante para um sistema de mesa de $1.000, $2.000. Então eu acho que ele entrega uma sonoridade legal, e sobretudo para quem está iniciando, é um dispositivo super, super legal, porque ele vai tocar uma ampla gama de fones, bem, inclusive planares, e à medida que você for avançando, né, que a pessoa vai avançando no hobby, pode ser desejável pegar coisas mais sofisticadas, mas esse dispositivo dá conta de uma forma muito legal. Agora vamos para o DT880 da Bayer, que é um fone que ele sofre mais, porque ele tem uma impedância de entrada muito alta e a tensão de saída do Dragonfly não é boa. É uma tensão de 1.2 volts só, e esse fone, para tocar legal, ele precisa de um swing de tensão bem grande. Então, bora lá testar. Bom, gente, esse foi o DT880. Não sei se deu para ouvir daí, mas ele ficou no volume máximo do Dragonfly e ele distorce um pouco. Então você escuta distorções bem audíveis ali, né? Uma coisa que tipo de que o fone demandou, a fonte não foi e clipou. Então é meio que uma distorção típica de clipping, provavelmente porque ele não dá conta de toda a demanda desse fone. Então, para um fone desse tipo, realmente é desejável uma fonte que tem uma tensão bem mais alta, né? Normalmente a gente usa amplificadores OTL,
de tubos e tal, que vão ter uma tensão de saída ali bem mais alta e uma disponibilidade maior de corrente, inclusive. Então esse tipo de fone precisa muito disso. E aí, para fones assim, com certeza, outras fontes são mais interessantes. Bom, gente, agora vamos para o Meizu 99 Neo, que é um fone bem sensível, um fone super tranquilo de tocar. Eu consigo tocar ele do meu celular sem muito problema. E eu vou tocá-lo do Dragonfly e vocês vão ver um dispositivo assim mais do que suficiente para trocar um fone desses e entrega basicamente tudo o que esse fone tem para entregar. Vamos lá então para vocês escutarem. Esse foi o Meizu 99 Neo, então estava com volume acho que 8 ou 10%, e vocês veem que ele entrega tudo com esse volume mais baixo, e o Dragonfly consegue tocar ele com todo o seu potencial. Ele é um fone que não tem muito agudo mesmo, então esses agudos do Dragonfly não vão fazer falta. Essa pequena falta de agudos que o Dragonfly pode ter não vai fazer falta nenhuma. Então é bem, para esse tipo de fone ele é super 100%, não falta nada. Realmente, então, para concluir, assim, uma pergunta que eu me faço é se esse dispositivo ainda é válido hoje em dia, em meio a uma concorrência meio mais moderna, digamos assim. Então a gente tem o BTR5 que está na mesma faixa de preço, a gente tem o QDLX 5K que está na mesma faixa de preço, e entregam muito mais em termos de características. Eles têm Bluetooth, tem saída balanceada, tem um chip DAC mais moderno, tem um circuito um pouco mais moderno, tem DSP aplicativo e tal. Então, assim, eu acho que vai muito do uso de cada um, né? O Dragonfly ele é muito pequeno, muito compacto, plug and play, você pluga em qualquer lugar. Eu mesmo já levei ele para o trabalho com esses computadores corporativos travados, né, que você não consegue instalar nada, que você só pluga lá e está com uma placa de som de altíssima qualidade. Ele não é tão bom assim como o Prepo, justamente porque ele não tem a saída de 2 volts, que o BTR5, por exemplo, tem, ou que o DLX 5K tem. Então, assim, não é a última palavra em modernidades, em características também, mas assim, ele é um dispositivo simples, compacto e que tem o tal do MQA também, que para muita gente faz diferença. Eu não vou entrar no mérito disso, mas essa luzinha roxa aqui, quando ela acende, ela pode sim dar uma mexida ali na cabeça de cada um e fazer uma boa diferença. Então, isso aí vai muito de cada um. Quem valoriza isso, certamente o Dragonfly é um dos dispositivos mais baratos que suportam o formato, né, que fazem aquele último unfold. Então, assim, acho que vai muito do uso. Para o meu uso, eu prefiro o QDLX ou o BTR5, porque custa o mesmo preço, na casa de $100, e tem muito mais características, fazem muito mais coisas e conseguem tocar fones mais ou menos de maneira parecida, sendo que no BTR5 e no QDLX eles têm a saída balanceada, que consegue ali uma tensão bem mais alta e consegue tocar mais fones com uma competência que para mim é um pouco melhor, apesar do controle de corrente do Dragonfly ser muito bom. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá o joinha. Quem não gostou, dá o dedinho para baixo, mas me fala por quê, para eu melhorar da próxima vez. E quem curtiu muito, se inscreva no canal e vamos fazer crescer o nosso hobby. Um abração, até a próxima e valeu!